Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área, primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, dicas, palpites, análises, prognósticos e muito mais assunto que eu vou estar trazendo diariamente para vocês aqui no canal de forma gratuita e exclusiva, tá? Isso aí só tem com o pai, aqui não tem como. E por falar de coisa gratuita, ó, clica no link aqui que mais um dia você perdeu, hein? Que forra pesada que nós pegamos agora à tarde nas eliminatórias da Eurocopa. 4 tips, 3 green, quase veio o bingão odd 9, não veio por um detalhe, mas é isso, chama na forra. Aqui a gente faz uma pré-análise rapidinho dos jogos que vão ter no dia de amanhã e lá no canal do Telegram a gente pega as melhores oportunidades em live no ao vivo, beleza? Então não deixa de clicar no link, vem pro Telegram, manda pro amigo, pro pai, pro primo, gato, papagaio, pra todo mundo, mano. Manda pra todo mundo e vamos forrar junto todo mundo lá, beleza? Bom, hoje, quinta-feira, 23 de março, já estou gravando vídeo para amanhã, dia 24 de março. Temos bons joguinhos amanhã, segunda divisão da Turquia, que como você sabe, o pai é que é o rei da Turquia, não tem como. E tem 2 joguinhos muito bacanas, um deles com uma informação que vai deixar a gente daquele jeito, um passo à frente de tudo aí. Então fica atento nesse vídeo até o final. E, cara, faça rápido essa aposta porque tem tudo pra derreter a hora que essa notícia explodir aí pra todo mundo, fechou? Então vamos que vamos, bora pro vídeo sem mais enrolação, vem comigo, papai. Então pra gente começar, 2 horas da tarde pela TFF1, que é a segunda divisão da Turquia, a gente tem o Denizlispor enfrentando o Boluspor, tá? Jogo muito pegado, muito truncado, jogo de médio, baixo de tabela. O Denizlispor é o 18º colocado e recebe o Boluspor, que é o 9º colocado na competição, tá? O Denizlispor é o penúltimo colocado, tá? Tem 26 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. É o time que mais perdeu junto com o Genk, tá? E recebe o Boluspor, tá? Aí vamos ver como é que é a pronúncia de vocês aí, mas eu gosto de falar Boluspor, tá? Tem 25 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas na competição, 38 pontos. É um time que tá em meio de tabela, briga ainda por alguma coisinha aí nesse quadrangular final aqui, que é do 7º ao 3º colocado, beleza? E já o Denizlispor é o seguinte, é aquele método que eu sempre uso. Se quer vencer, se quer escapar, precisa vencer e vai jogar em casa, tá? Então assim, tem algumas informações importantes desse jogo, vou trazer para vocês aqui, mas assim, quanto mais o time tá de perder, mais fácil ele tá da vitória. Quanto mais ele perde, mais fácil ele tá da vitória. Quem tá jogando pressionado, quem tá precisando da vitória, quem tá tendo pressão de treinador, quem tá tendo pressão de torcida, de diretoria, é o time do Denizlispor, tá? Então assim, atenção e vamos que vamos, algumas informações importantes para essa partida, beleza? Bom, o time do Denizlispor, ele vem de uma dupla chance ao seu favor em 4 dos últimos 5 jogos, deu uma melhorada ascendente, uma melhorada muito grande na competição, tá? Um under 2,5 em 3 dos últimos 4 e os últimos 7 jogos em casa, 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates, beleza? Lembrando que os últimos jogos dele em casa teve uma melhora bem bacana do time do Denizlispor, tá? Perdeu do Erzurum, que é um time bom, perdeu do Sakaryaspor que tá na frente, perdeu do Manisa e o Elpspor que era do duelo direto, tá? Então assim, cara, cresceu bastante? Cresceu, mas é um time que tá, cara, perdendo diretamente já, tá? Agora, já pro lado do Boluspor, a gente tem que ele não venceu 5 dos últimos 6 jogos, aquilo que eu falei, time de meio de tabela, então às vezes não tem mais aquele tesão de ganhar jogos, sabe? Entra com uma intensidade um pouco mais baixa. Ambas marcam em 8 das últimas 9 partidas e os últimos 7 jogos fora de casa, 4 derrotas, 3 empates e nenhuma vitória, tá? Não ganhou fora de casa, se a gente olhar aqui, ó, apenas fora ele tem só sapeco ou empate, tá? Então isso aí dá pra gente entender o quê? Se a gente der uma olhadinha aqui nesse apoio que a gente tem, média de gols feitos 0,96 pro time do Denis e 1,20 pro time do Boluspor, perdão aqui, tá? Então assim, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo disputado, a obrigação de vitória é do Denizlispor, tá? A obrigação é deles para querer afastar o rebaixamento. Tem algumas informações aí de que o time tá com sangue no olho, vai vir, cara, voando. Então assim, um dupla chance me agrada muito, mas para mim esse é um jogo para under. Por que jogo para under? Uma vitória simples agrada muito o time do Denizlispor e o Boluspor é um time que vai entrar com aquele time de oba-oba, se fizer um golzinho vai se retrancar, vai sofrer muita pressão do Denizlispor que precisa vencer. Com a vitória, se eu não me engano, ele sai da zona de rebaixamento, tá? 17 vai para 21. Perdão, vai para 20 e encosta no Altinordua aqui, o Altinordua que joga amanhã também contra o líder do campeonato. Então assim, uma vitória coloca ele a 2 vitórias de fora da zona de rebaixamento, então a obrigação é dele, tá? Então vou deixar aqui pra vocês o under 2,5 gols, a odd 1,95,
ou leva para o ao vivo e espera dupla chance a favor do Daily Sport se começar bem, se começar pressionando, que essa odd de 1,80 tá muito boa também, beleza? No mesmo horário, 2 horas da tarde, a gente tem o líder da competição, o Samsunspor, recebendo o Altinordou, que é o 17º, 16º, né? Como a gente viu aqui agora, tá? O Samsunspor vem a passos largos de conseguir o seu acesso. O Elfspor era líder da competição até a rodada retrasada, acabou tropeçando em casa, tá? Tropeçou em casa pro próprio Altinordou. Não, perdão, tropeçou em casa pro Altai, era um jogo que a gente estava nessa operação, tomou o gol de 1-0 num contra-ataque absurdo. E o Samsunspor assumiu a liderança e agora, cara, certeza que vai levar até o final essa liderança, fechou? O Samsunspor, 26 jogos, 15 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. Como mandante, ele tem apenas uma derrota dentro de casa, beleza? E recebe o time do Altinordou, que tem 25 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. E como visitante, uma das piores campanhas, apenas com 2 vitórias, somando 8 pontos em 12 jogos, tá? Dados importantes que a gente tem para esse jogo. O time do Samsunspor, ele venceu 8 das últimas 9 partidas, marcou o primeiro em 8 das últimas 9, ou seja, geralmente quando marca, mantém esse resultado e garante a sua vitória até o final do tempo, tá? E os últimos 7 jogos em casa, é isso, 7 jogos em casa, 6 vitórias e 1 empate. Cara, que campanha absurda do Samsunspor, beleza? Já pro lado do Altinordou, ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos, sofreu o primeiro gol em 7 das últimas 8 partidas, e jogando fora de casa, nos últimos 7 jogos ele tem 7 derrotas. Então temos um time que está invicto nos últimos 7 jogos jogando dentro de casa, que é o líder do campeonato, contra um time que fora de casa vem de 7 derrotas consecutivas. Meu, tá muito esmagada essa oddzinha de vitória do Samsunspor, mas me agradou muito uma outra coisa, tá? Os últimos confrontos entre eles, 2-1 Altinordou, 2-1 Samsunspor, 2-0 Samsunspor, 2-2 e 1-0 em 2021, tá? Ou seja, de 2021 para cá, em todos os jogos bateu essa linha de over 1,5 gols. Então faz uma duplinha, Samsunspor para vencer e over 1,5 gols, tá pagando odd de 1,58, filé do boi, essa odd muito boa pro líder do campeonato, beleza? Bom, saindo da Turquia, vamos dar um pulinho nas eliminatórias da Eurocopa. Temos 2 jogos muito importantes e para mim o melhor jogo do dia amanhã. França recebe o Países Baixos, que é a famosa Holanda, tá? Em alguns sites dão como Países Baixos e outros sites como Holanda. Vou chamar de Holanda, que é mais fácil para todo mundo identificar, tá? 16:45, 15:5, França e Holanda, então um belo jogo. Holanda que fez uma campanha mais ou menos na Copa do Mundo, e França que chegou até a final e acabou perdendo para a Argentina num belo jogo, cara. Belo jogo de Messi, belo jogo de Mbappé, tá? Então assim, jogo bacana. E para esse jogo eu tenho uma informação importante que vai fazer a gente tomar um lado e uma direção bacana nesse jogo, tá? Já falo dela para vocês, tá? Então vamos buscar alguns dados importantes para essa partida. A França venceu 3 dos últimos 4 jogos que fez, ambos marcam em 4 dos últimos 4, tem um ataque bacana e tem uma zaga que sofre bastante gols, tanto é que concedeu gol em 8 das últimas 10 partidas, beleza? Já pro lado da Holanda, olha isso, tem uma dupla chance ao seu favor em 27 dos últimos 28 jogos, ou seja, nos últimos 28 jogos perdeu apenas 1. Nos outros 27 venceu ou empatou. Ambas marcam em 3 dos últimos 4 e marcou gol nos últimos 10 jogos consecutivos. Porém, bota na tela aqui, editor, que tem um assunto importante. Tivemos um surto de alguma virose, alguma coisa lá na Holanda, e muitos jogadores do time titular não viajou para esse jogo, tá? Então, exemplos como o Butman, que é o jogador do Newcastle, Gakpo, atacante do Liverpool, Matias de Ligt, zagueiro do Bayern de Munique, o Joel Verman, que é o meio-campo do PSV, todos eles foram infectados e não viajaram para jogar contra a França. Isso faz com que a Holanda venha desfalcada para esse jogo. Tá aqui a notícia. Beleza? Então assim, não tem como correr. França finalista da Copa do Mundo, ainda mais com essa notícia de muitos bons jogadores e jogadores titulares não ter viajado com a Holanda. Vitória da França, ó, de 1,75 seca, já pega no pré-live, beleza? Continuando na Eurocopa, o último joguinho do dia pra gente separar, Suécia recebe a Bélgica. Bélgica que pra mim foi a maior decepção da Copa do Mundo. Empatou com a Croácia, cara, perdeu... Puta, se eu não me engano, vou puxar aqui pra vocês, espera aí. Mas não passou na primeira fase, tá? A Bélgica, ela empatou com a Croácia, perdeu de Marrocos, que fez uma bela campanha, e ganhou apenas do Canadá de 1-0, ficou fora do quadrangular final e acabou perdendo na primeira fase da competição. Pra mim, uma das piores campanhas da Bélgica, com De Bruyne, com Lukaku, com Mertens. Cara, que time bacana, com... meu Deus do céu, fugiu o nome do jogador lá do
do Atlético de Madrid, esqueci o nome dele. Depois eu falo pra vocês aí. Mas é isso, era um time muito bom, um time muito bacana da Bélgica e acabou sendo eliminado precocemente. Já o time da Suécia fez uma bela campanha, tá? Jogou muito bem, jogou muito bacana. Dados importantes dessa partida pra gente trazer aqui pra amanhã, que é o primeiro jogo da eliminatórias da Eurocopa. A Suécia venceu 4 dos últimos 4 jogos, marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 e os últimos 7 jogos em casa tem 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, beleza? Já o time da Bélgica, como eu falei, uma das piores campanhas da Copa do Mundo aí e ela marcou jogando fora, nos últimos 5 jogos ela conseguiu marcar gol em 3 deles, tá? A Bélgica passa por uma reformulação, tá com um treinador novo, tá com algumas convocações novas aqui pro jogo de amanhã. Então creio que para mim o que mais tem valor é o mercado de ambas marcas, odd de 1,83 a se dar pelo último jogo dele ser 1-0, porém a Suécia jogando em casa, ela sofreu gol em quase todas as partidas. Só não sofreu gol para Argélia e Finlândia, que são duas seleções de um patamar abaixo, mas enfrentou a Noruega, sofreu gol, enfrentou a Sérvia, sofreu gol, enfrentou a Islândia, sofreu gol, enfrentou a Eslovênia, sofreu gol, tá? Então assim, é um jogo pra gente buscar o mercado de ambas marcam no oddzinha 1,83, filezinho do boi, beleza, galera? Bom, lembrando vocês, não esquece de deixar o like, clicar no canal aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeos como esse, você vai receber em primeira mão no seu celular, no seu tablet, no seu Apple Watch, no seu Android, a notificação chega imediatamente, beleza? Galera, vou ficando por aqui, mas antes disso, vem pra Forbet, a melhor casa de aposta nacional. Depósito por Pix, saque por Pix. E hoje eu não mandei a dica do dia lá, mas a diquinha pra esse jogo aqui vai ter. Então me segue no Instagram que vai ter coisa boa lá. Tá? E o primeiro depósito de até R$300 é dobrado na conta no mesmo momento. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus. Excelente dia pra todo mundo. Final de semana começando e vamos pra forra máxima naquele tapa e sair, hein, jogador? Aquele abraço, fui!